Bom, esse cenário mais positivo para juros acabou permitindo a recuperação da Bolsa, principalmente a partir de novembro. E voltando à metáfora ali do aluno, acho que a Bolsa talvez seja o ativo que melhor represente o que foi esse ano de 2023, e toda essa volatilidade que você colocou, Damon, porque a gente teve um primeiro trimestre, né? Se fosse um aluno, o boletim dele da Bolsa no primeiro trimestre seria, e quando eu falo Bolsa, eu falo do Ibovespa aqui, o primeiro trimestre seria um boletim péssimo, né? Assim, a Bolsa começou muito mal, teve uma recuperação incrível no segundo trimestre, notas ótimas, depois desandou de novo no terceiro ali, não estudou, voltou a cair a nota ali no terceiro, no terceiro trimestre, agora nesses últimos, né, principalmente agora a partir de novembro, né? Começou outubro também já meio complicado, mas em novembro parece que resolveu estudar e veio nesse rally que vem se estendendo aí para o mês de dezembro. A minha pergunta para você é o seguinte, e com isso, né, assim, o saldo de tudo isso, até o momento que a gente está conversando aqui, é positivo para o nosso Ibovespa. Mas acho que fica aí, né, a pergunta e a tua visão para a Bolsa daqui para frente. Você vê espaço para a Bolsa subir ainda mais em 2024? Ou essa recuperação que a gente já teve aqui já meio que já deu para empatar em relação ao que a gente estava vendo? Essa pergunta é interessante. E do jeito que você descreveu ao longo do ano, eu fui vendo a nossa história de todos os ativos no Brasil ao longo desse ano. A gente vê o quão desafiador foi, né? Como você falou, a gente está passando raspando de ano, né? A Bolsa, se não tivesse subido 9 no S&P e 12 aqui a Bolsa brasileira em novembro, a gente estava abaixo do CDI no ano, né? Mas é isso mesmo. Mas eu acho que o mês de novembro, a gente teve um cenário muito positivo globalmente falando, Vinícius. A gente teve essa desconstrução desse aperto de política monetária nos Estados Unidos, a gente afugentou esse receio da taxa de juros americana de 10 anos ir acima de 5% e muito mais, como até o presidente do JP Morgan Global, JP Dimon, ele falou, olha, o mercado não está preparado para uma taxa de Fed Fund de 7%. Quando ele falou isso, o mundo acabou, né? E aí, agora a gente está falando, como você falou bem, a gente está com a taxa de juros parada lá fora, a gente, na principal, acho até que vai cair para 4,75 com cortes a partir do meio do ano que vem, cortando ali a partir de junho do ano que vem nos Estados Unidos. No Banco Central Europeu cortando a partir até um pouco antes, talvez junho, talvez um pouco antes também começando a cortar, e não corta pelo lado positivo, corta por conta de uma atividade mais fraca. Só que este corte de juros lá fora, que a gente acha que vai acontecer a partir do meio do ano, foi precificado ao longo de novembro. A gente já tem hoje precificado na curva de juros americano 130 pontos de corte na taxa de básica deles. E isso propiciou a alta na Bolsa Americana no mês de novembro. E quando você tem uma queda de taxa de juros nos Estados Unidos, você espalha risco para o mundo, né? O mundo inteiro quer comprar risco nesse momento. E aí a gente, Bolsa Brasileira, com commodities como minério subindo forte. Hoje a gente é net exportador de petróleo. O petróleo indo de novo para $80 do WTI. A gente está falando que o pior de China ficou para trás. Você olha o Brasil tão descontado e barato e apanhando no ano, como você falou, um péssimo aluno, foi o prato cheio, a combinação de estrelas para a gente ter a Bolsa subindo do jeito que subiu. A gente pegou bem esse movimento também, no mês passado a gente estava preparado para isso e a gente acredita que isso vai continuar. Por conta disso, a gente acha que o principal pano de fundo para nossa bolsa, assim como para as bolsas globais, para ativos de risco global, vamos falar em ativos de risco global, corte de juros, que o Brasil já começou, alguns países emergentes também já começaram, os países desenvolvidos devem começar ao longo do segundo trimestre do ano que vem. Isso vai dar uma sustentação para os ativos de risco ano que vem. Quando a gente olha China, na nossa visão, o pior macroeconomicamente ficou para trás. Falando de que China crescendo esse ano por volta de 5,3, ano que vem crescendo por volta de 4,5. China é outro caso aí bastante difícil de aluno do fundão da classe apanhando, sofrendo bullying e indo mal. E ainda não se recuperou, está lá no chão ainda. A China está lá no chão ainda. Foi um aluno exemplar durante muito tempo. Pois é. Tinha seus problemas de comportamento, mas nas notas era bom. Assim. E resolveu ser popular na escola e foi pro fundo, né? Acho que aconteceu isso, né? Acho que é bem isso. Estava na primeira cadeira e foi pro final, foi pro fundão. Mas China... Mas a gente acredita que macroeconomicamente a China está estimulando a economia, o governo chinês está estimulando e isso acaba sustentando... eu não digo a aceleração da economia, mas pelo menos a parar de cair a economia, que eu acho que é importante. E aí isso dá um pano de fundo para países emergentes irem bem, e aí a gente, como Brasil, está muito bem posicionado. A nossa Bolsa Brasileira, na sua pergunta, está ainda extremamente barata. Para a gente olha
Se a gente fala assim, nossa, a Bolsa Brasileira esse ano está subindo, graças a Deus, mas de quantos anos a gente vem com essa Bolsa parada que não se paga a taxa de juros básica no Brasil? Né? Há quanto tempo a gente está apanhando na Bolsa Brasileira, né? Devendo, a Bolsa Brasileira está devendo. Se você tira Petro e Vale, a nossa Bolsa está ridiculamente barata na nossa visão no longo prazo. Mas, como eu falei agora há pouco, não é fácil ser brasileiro, né? Cada dia a gente acorda com uma notícia nova, política, notícia nova de algum estímulo, e isso acaba tirando essa previsibilidade de longo prazo para a gente fazer conta. Mas a gente sim acha que o corte de juros, somado a este PIB que a gente tem esse ano muito positivo, de 3%, né? Ano que vem a gente tem 1,6% de PIB. Com esse cenário externo mais favorável para alocação de risco, com menos taxa de juros, com China indo bem, eu acho que a gente aqui no Brasil está preparado para andar bem mais na Bolsa, sim. É óbvio que não vai ser um cenário de céu de brigadeiro, vai continuar sendo aquele aluno que senta lá no fundo, mas que é aquele inteligente que não assiste a aula, mas não nota nada, mas chega na prova e tira nota boa. Eu acho que pode ser isso um pouco o Brasil, sabe? Não estou querendo estimular a educação errada não, tá, gente? Mas o Brasil não é exatamente exemplar como aluno, né? Pois é. Mas vocês estão comprados, então, nos fundos? Sou comprado em bolsa, a gente é comprado em bolsa direcional, a gente é comprado numa carteira, eu acredito que uma carteira de small caps tende a performar melhor, com ativos que vão se beneficiar dessa queda da taxa de juros mais proeminente aqui no Brasil também. Esse lado financeiro, o resultado financeiro nas empresas vai ser bastante importante no ano que vem. A gente acredita que essa economia de serviço financeiro nos balanços deve ser responsável por pelo menos 60% do resultado das empresas no ano que vem, em todos os setores. E a gente gosta bastante de alguns setores aqui no Brasil. A gente gosta de setores que são ligados à taxa de juros, mais setores de utilities, né, que é energia elétrica, saneamento, a gente gosta bastante. A gente gosta de alguns papéis de home builders, né, que é construção, mas de baixa renda, que é os grandes temas de um governo PT. Foi isso que aconteceu no passado, né? O que voou muito foi a construção de casas para baixa renda. Isso a gente continua gostando bastante. Achamos que banco deve ser um bom setor para o ano que vem também. A gente acredita que deve andar pelo menos mais do que o Ibovespa. Bancos, principalmente, não apenas bancos por conta de bancos, deu uma estabilizada nessa penetração de bancos digitais, mas os bancos grandes, eles também já estão mais ou menos preparados para isso, né? Então não é só o call de bancarização, mas também é o call de expansão de carteira dos grandes bancos que estão preparados para isso, uma taxa de inadimplência menor. Então tem fundamento para bancos começarem a andar melhor. E quando a gente olha, por exemplo, os grandes nomes, né, petróleo, a gente gosta muito de... os custos de produção de empresas petrolíferas no Brasil é muito baixo, gira por volta de $7 o barril. Então, se o barril de petróleo, que a gente não sabe para onde vai, porque esse ano foi um dos ursos, né? Nessa semana foi um dos ursos, nesse ano talvez tenha sido um pouco dos ursos, mas o barril do petróleo a $70, a $65 importa pouco para a rentabilidade das empresas, que o custo de produção é $7. Então vai continuar sendo rentável, né? E o Brasil, como net exportador, agora entrando na OPEC também, sabe-se lá o motivo, mas entrando-se na OPEC, acaba sendo um setor muito importante. A gente é net exportador, é muito importante para nossa balança. Então, petróleo, a gente não teve muita ingerência ao longo desse ano, que foi uma grata surpresa. Fez a Petrobras subiu, né? E arrastou todo o setor de oil aqui no Brasil. Quando você olha, mineração está mais ligado com China mesmo, e é esse call de parou, o pior ficou para trás. Então, quando você olha tudo isso, tirando o Petro e Vale, a nossa bolsa aqui, o meu colega Eduardo Moraes lá na Claritas, ele dá pulos, falando, nossa, isso aqui tá ridiculamente barato, tem que comprar tudo, não dá para não comprar bolsa no Brasil. O que a gente precisa é ter um pouco mais de previsibilidade. E quando a gente tem um cenário econômico que está bastante previsível, se a gente tiver um cenário político e fiscal um pouco menos instável, é o cenário básico para a gente poder continuar atraindo dinheiro. Não é à toa que a gente recebeu 21 bilhões de reais mês passado, né, Vinícius, na Bolsa Brasileira. E esse mês agora de dezembro, a gente já tem mais de 3 bilhões acumulado. Então o estrangeiro está interessado em Brasil. Está interessado em commodities, está interessado na história de Brasil, que pelo terceiro ano consecutivo cresce 3%. Então você tem um PIB indo melhor, com o econômico indo ok, emprego baixo, Banco Central independente fazendo o papel dele, moeda relativamente estável.
a gente é muito barato, né? Aprovou uma reforma. Provou reformas, tem uma reforma, tem um arcabouço, né? Aí, bem ou mal, tira esses riscos de cauda fiscal de longo prazo. Você tem uma reforma tributária que a gente acha que é uma nuvem escura também no horizonte, sobre principalmente a Bolsa. Eu acho que é isso que segura um pouco a Bolsa de andar muito mais, porque a gente não sabe quais são os setores que vão sofrer mais, se vai ter aumento de carga tributária, se vai ter um pouco... A gente não sabe como você vai ter, de repente, esse aumento de carga tributária vai resultar em desemprego, porque vai ter que mandar a gente embora para manter a rentabilidade, ou não. Então, como essa sombra ainda está muito forte no mercado, a gente acaba tendo esse ambiente de dúvidas. E é por isso que o investidor ele fica relativamente cauteloso. Como você falou, é o primeiro mês que a gente vai muito bem na bolsa, a gente já está, opa, será que já foi muito? Será que eu já tenho que realizar? Tenho que ter medo? Porque é isso mesmo, né? O Brasil, infelizmente, é um país que é o estudante lá do fundão, né? Que tá querendo jogar futebol no recreio, né? Tá esperando bater o sino, né? Já tá de olho no... Já tá de olho no relógio. No relógio, exatamente.